Eita, irmã Meire. Bom dia, meus amores. Oi. Mais um café com fé, né? Cafézão. Graças a Deus, Glória fé, saúde, a Deus. paz. Graças Bom a dia, Deus. meus Tem um amados. versículo aqui muito bonito aqui na minha xícara. Melhor dia Guarda-me, a ó todos Deus, porque em ti confio. É Salmo 16 e o versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Glória a Deus. E vamos continuar a nossa leitura, né, irmão? Já tomamos café, estamos aqui muito bem acolhidos na sua casa. Eu amo esse cantinho, adoro este cantinho. Graças a Gosto Deus, demais né? desse cantinho, muito bom. E a paz do Senhor, viu, irmãos? E trazendo hoje mais uma Uma mensagem para leitura. você. E nós vamos lá para Atos Apóstolos. Sabemos que o livro de Atos foi escrito por Lucas, né? Pelo Dr. Lucas. E Atos era um livro que ele estava ali vivendo aquele momento e todas as histórias ele estava anotando, né? Dr. Lucas. Então nós vamos aqui para Atos 2, né? Vamos falar sobre a descida do Espírito Santo. Que manifestação maravilhosa, né? Que já foi lá pelo profeta Joel falado que chegaria o dia que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E aqui no Atos 2 foi o dia do grande acontecimento. Atos 2, irmão. Vamos lá. Por favor, abra aí a sua Nós vamos Bíblia. só ler. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Era uma casa, né, irmã? Eles não estavam em templo. Aqui está bem claro que era uma casa, eles estavam reunidos numa casa. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que lhe falasse. Foi o Espírito Santo que lhe concedeu. Foi a primeira manifestação do Espírito Santo, né? E continuando. Ora, estava habitando ali em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Que quer dizer, vamos mais na frente, né? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, Galileu, todos esses que estão falando? E como ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna? Oh, glória! Aí, quem são aquelas nações que estavam lá, ó? Somos partos, medos, elemitas e naturais da Mesopotâmia, judeu, Capadócia, Pontos e Ásia, da Frígida, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, como os ouviam falar na nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexo, né, irmão? Interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Uma pergunta, né? Outros, porém, zombavam, diziam: estão embriagados. Irmã, tá bem claro. Estavam todos lá, né? Estavam todos reunidos numa casa. E quando o Espírito de Deus desce, a primeira manifestação do Espírito Santo foi aqui nesse dia, porque... E aqui nós está falando aqui, ó, quando, pois, se ouviu falar numa voz, afluía a multidão que possuía de perplexidade, por cada um ouvia falar na sua própria língua. E nós vemos o tanto de nações que tinha aqui, né? Ó, nós vemos. cada um com uma língua diferente. Cada um tinha um idioma diferente. Mas aí veio o discurso de Paulo. Por isso que teve uns que não entendiam. Não entendiam porque o que estava acontecendo, né? Aqueles que falaram que estavam embriagados foi justamente os que não receberam a manifestação do Espírito Santo. Aqueles que não creram. É o que estava acontecendo. Logo à frente, irmãos, você pode acompanhar a leitura, o discurso de Pedro. Por que essa manifestação aqui? A Bíblia está declarando claro que tinha várias pessoas de várias nações, então cada um falava na língua. No discurso de Pedro, quando Pedro foi acalmar... Capítulo 3. No capítulo... Não,
Seguindo no mesmo seguindo, 2, né? Ah, tá. No capítulo de Pedro, aqui no versículo 16, ele diz, mais o que ocorre, que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele está dizendo que aquilo que o profeta Joel falou lá na velha aliança estava acontecendo aqui. A primeira manifestação do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Pedro falava, qual era a língua que Pedro falava? Não era hebraico? Eles não eram judeus? Os discípulos eram judeus, Jesus era judeu. Então Pedro falava em hebraico, que era a única língua que ele entendia, porque Pedro era analfabeto, era um pescador. Então ele falava e cada uma dessas pessoas aqui entendia na sua própria língua, e aqui está bem claro. Não é verdade? Está bem claro. Aí quantos anos, irmã, quando eu entendi isso aqui, eu quase caí de costa. E eu não entendia porque eu estava nos templos, mas eu não conseguia falar em línguas, né? E aí eu achava que alguma coisa estava acontecendo, algo estranho em mim, porque eu não recebia, né? Não conseguia. Isso. E eu me achava assim tão inferior diante das outras pessoas, né? Isso me causava assim até uma tristeza, né, irmã? Mas quando eu passei a ler, aí eu fui a entender, né? Que não tem nada aquilo a ver. Ali era para o evangelho se espalhar entre aquelas nações, e como naquele tempo não tinha como hoje, por exemplo, o Espírito Santo não precisa manifestar hoje, por quê? Em relação a idiomas. Por quê? Porque hoje nós temos escolas de idiomas de todas as nações que a gente quiser aprender. E ali, como o evangelho, que era a boa notícia que tinha chegado, tinha que se espalhar. E aí o Espírito Santo se espalhou nessas nações. E o Espírito Santo, o Pedro falava em hebraico e eles entendiam cada um na sua língua materna, e está bem claro. Está bem claro. Pois é. E aí quando naquela igreja Coríntios, que os Coríntios eram uma igreja carnal, que o apóstolo Paulo falava, era uma igreja de confusão. Quando eles inventaram isso aqui, Paulo chamou a atenção deles e disse que eles estavam fazendo coisa errada. Que como era que a pessoa que chegasse de fora entendeu o que eles estavam falando, né? E aí ele foi bem claro, ele disse assim, que quando um falar, que tem um intérprete. Intérprete é que interpreta outras línguas, né? Está bem claro no texto que a Bíblia não há confusão na palavra de Deus. Não há confusão. Agora o que tem por aí é muita confusão. Né, irmãos? E o apóstolo Paulo, lá na palavra de Deus, lá em Romanos, ele fala com os Romanos, ele diz que Deus permite essas coisas para que as pessoas vivam no engano. Está bem aqui, ó, no primeiro capítulo de Romanos 1, que Deus permite essas coisas. Pode conferir, tá aí não. Romanos vamos conferir, vamos aqui ler. Quando fala da idolatria, essas coisas que ele diz assim, por causa disso entregou Deus as paixões, infames, essas coisas. Aí ele diz assim, ó, pois Deus entregou tais homens a imundícia, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Aí Deus permite essas coisas. Então, se a gente lê essa parte todinha aqui, não é permissão de Deus. Não é permissão de Deus. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem. Hoje nós temos a palavra na mão. Não é verdade, irmão? Mas as pessoas, elas preferem receber por outros que pegam alguns versículos da palavra e falam muito uma doutrina e vai enganando os incautos, que nem o apóstolo Paulo fala. E as cartas de Paulo e o começo aqui dos Atos, que Atos quer dizer as ações deles lá, né? Começo de Atos, você já vai entendendo que Estevão morreu por quê? Porque ele vinha explicando sobre isso. Por que os discípulos todos morreram? Foram os machos. Por que Paulo foi decapitado? Porque ele vinha com essas verdades. E até nós que estamos com essa palavra hoje, as pessoas não entendem e ficam sempre a nos perguntar, até chegou já assim, as pessoas perguntar se nós íamos formar uma igreja. Isso. Já pensou? E quem formou a igreja? Está aqui bem claro quem formou. A igreja única que existe, é a de Cristo. É a de Cristo. Ele é o nosso pastor. Quando ele veio lá em João 10, ele já se apresenta como um único pastor. Foi. Ele que deu a vida. Ele disse que ele que deu a vida. E todos os que estão aí. E nós cremos
E nós servimos o a único um pastor, único que é pastor, o o Cristo. verdadeiro, que é Cristo, que O nos deu ressuscitado. a vida, o Rei O dos Rei dos reis, reis. o Senhor dos Porque senhores, né? hoje o reino de Deus é espiritual. É espiritual, Então, meu amado. Nós servimos um Deus espiritual, que Espiritual. está em todo lugar. Glória E a Deus. aqui em Atos dos Apóstolos foi bem claro claro. sobre as línguas, era idiomas. Leiam sua Bíblia, peça para Deus lhe dar o entendimento que Ele dá, meu irmão. Ele dá. E você sai do engano. Do engano, o apóstolo Paulo fala muito do engano dos O homens. engano, ele aprisiona as pessoas, Aprisiona, bota medo, bota acorrenta a farda, pessoa. acorrenta. E as cartas de Paulo explicam todos isso. E lá em João 8,32, a gente... Conhecereis a verdade. a a gente verdade conheceu a vos verdade. E essa verdade, que é o próprio Deus, a própria palavra, essas boas novas de salvação, é que nos deu hoje a liberdade para falar hoje, irmão, de estar aqui. E de servir ao de servir Deus no Deus sem nenhum intermediário. Não tem Direto regra, não com tem ele. essas coisas. Só Deus mesmo na nossa vida. E aí nós louvamos a Deus e estamos Graças a Deus. pelo que Ele fez e Pelo não pelo que que Ele nós fez. vamos fazer. que Nós não tem Nós nada para agradar a Deus. glorificamos, nós exaltamos a Deus pela nossa vida, por essa verdade, por essa liberdade e pela tua vida também, irmão. Que se você ficar aí, com certeza você vai aprender muito. muita coisa. Não com a gente, mas com a porque própria... porque nós a não própria temos vontade nada a de Deus, oferecer né? a você. Não, Mas nós somente estamos só lendo a lendo palavra de a Deus, palavra. crendo. e pedindo, e Deus vai nos dando entendimento. Entendimento e vai dar para você É. também. E Abba Pai. E Abba Pai. Muito Até obrigada outro dia, por cada em nome um de na vida Jesus de Cristo. vocês. Outro cafezinho, cafezinho para você. Cafezinho com fé. Você tá gostando Glória do café com fé, meu amado irmão? Responda aí, por favor. Quem vai responder é quem ficou até o final. Aleluia. Aleluia, Glória a glória Deus. A Deus, graças a Deus, né, irmã? Amém. Pois vamos ficando, né? Por aí. Vamos ficando por aqui, né, irmãs? Até hoje, né? Hoje, amanhã, quem sabe, vem outra mensagem melhor ainda.